Garçom, profissão que consta em sua ficha criminal, apesar do último local de trabalho ser uma fábrica de papelão. Idemir Carlos Ambrósio, o Sombra, nascido em São Carlos, viesse para Araraquara. Sombra, também conhecido como Carlinhos ou Samba, era um conhecedor da região, e acabou sendo o primeiro criminoso ligado à elite da facção a deixar o Piranhão. Em Araraquara, 20 dias depois de chegar à unidade, passou aqui seu aniversário de 34 anos. Ele ficou no presídio do Jardim Pinheiros até o dia 12 de agosto de 1994, quando voltou ao Piranhão, para ficar mais um ano no castigo. Em Araraquara, agentes dizem que Sombra chegou como um reconhecido assaltante de bancos. Quando retornou à região, Sombra tinha maior prestígio na organização que, segundo Josino, nasceu após conversa dele com César Augusto Rori Silva. Cezinha, como Silva era conhecido, contava a respeito de um colega que teria surtado e comido fezes no pátio do presídio. O homem em questão era Misael Aparecido da Silva, que no futuro se tornaria a pessoa responsável por redigir o estatuto do PCC. A partir da conversa, os detentos resolveram agir contra o estilo de regime mais duro, que impedia visitas e maltratava os presos. Sombra, em raio separado, não participou do ato simbólico da fundação do PCC, mas foi incorporado ao partido logo em seguida, sempre com status de fundador, mesmo tratamento recebido por Marco William Herbas Camacho, o Marcola. De acordo com Percival de Souza, aqueles que ficaram trancados seriam justamente, no futuro, os chefões da organização. Marcola e Sombra. Um ladrão pé de chinelo, autor de pequenos furtos no Jardim Bandeirantes, em São Carlos. Lá, ingressou no crime ainda jovem. O apelido surgiu ainda naquela época. Entrava e saía na surdina, sem ser visto, na sombra. Ainda novo, dizem que Idemir teria se casado e tido uma filha. O relacionamento não deu certo, e ele nunca chegou a participar da criação da menina, a quem viu algumas vezes. Tornou-se avô, mas também nunca esteve com o neto. Aos 19 anos, Sombra já respondia a um inquérito policial, instaurado em 17 de abril de 1979, por lesão corporal. Aluno aplicado da Escola do Crime, 4 meses depois do inquérito em questão, acabou preso em seu primeiro roubo. O tenente-coronel da reserva, Samir Gardini, conta lembrar bem da presença de Sombra em São Carlos. Ele morava perto da rodoviária e começou invadindo quintais. Até era levado à delegacia, mas quase sempre acabava solto. Ao longo do tempo, o criminoso foi processado 61 vezes, sendo considerado culpado em mais da metade dos casos. Em 1984, Sombra foi levado à cadeia pública de São Carlos, mas fugiu em janeiro de 1985. Foi para São Paulo, e lá, segundo a obra de Josino, conheceu em um bar a mulher que se tornaria sua esposa. Na época, com 25 anos, Sombra era 4 anos mais velho do que o jovem aspirante oficial da PM, Otacílio Souza. Hoje, coronel da reserva, Souza tem vívidas recordações do bandido que aterrorizava São Carlos no início de sua carreira na corporação. Ele já era um ladrão que nos incomodava. Quem diria que se tornaria um bandido perigoso, ressalta o coronel. Mesmo sendo um procurado da justiça, Sombra agia em São Carlos com outros 2 comparsas. Meningite e Urso. Juntos, formavam o que a polícia classificava como o trio Parada Dura. Na Fundação Pro Memória de São Carlos, que mantém arquivos de publicações antigas do município, o jornal A Folha, de 5 de agosto de 1987, conta que o trio invadiu a casa de um comerciante levando joias, aparelhos eletrônicos e um carro. Sombra e os parceiros fugiram antes da chegada da polícia. Em outra citação, desta vez feita pelo jornal O Diário em 17 de dezembro de 1985, o homem que viria a ser um dos líderes da maior facção criminosa do país, e um dos comparsas renderam, com uma arma de fogo, um casal de namorados. As vítimas, que eram estudantes da USP, foram obrigadas a entregar um relógio. Os criminosos pensaram em trancar o casal no porta-malas, mas desistiram depois que a jovem gritou por socorro. No fim, os criminosos contentaram-se em levar o carro. Ninguém sabe dizer quando o trio Parada Dura se separou. Sombra e Meningite seguiram carreira no crime, deixando as casas e comércios de São Carlos, e partindo para os bancos em todo o interior de São Paulo.
Sozinho, Sombra respondeu por mais de 9 assaltos a agências em cidades como Araras, Leme, Ribeirão Preto, Piracicaba e Sorocaba. Juntos, os comparsas no crime foram condenados a mais de 200 anos de prisão. Em agosto de 1986, Sombra foi recapturado e fugiu. Isso ocorreu outras 2 vezes. Em fuga, escondido no Paraná com a mulher, Sombra. Procurado e na mira dos policiais de São Carlos, já não voltava para casa, mas nem por isso deixava de assaltar bancos, modalidade em que era um especialista. Em 1989, tentou assaltar um banco em São Paulo, mas o plano deu errado. Nada foi levado, e um vigia morreu na ação. Meses depois, o bando de Sombra se redimiu e varreu os caixas do extinto Banco Nacional. Em abril de 1990, o bandido foi preso, em São Paulo. Na ocasião, ele teria tentado subornar policiais, o que não deu certo. Sombra rodou os presídios paulistas até parar no Piranhão, em novembro de 1992. Um ano depois, em 1993, nascia o PCC. Para Josmar Josino, o fato de ser uma espécie de cofundador da facção lhe conferia o direito de reunir novos soldados e dizer quem era, ou não, um irmão. A história mostra que em Araraquara, começava a plantar essa semente da organização criminosa. Agentes que atuavam no presídio, em 1994, quando Sombra esteve aqui, se recordam de sua presença no Raio 4. Era, até então, apenas um respeitado ladrão de bancos, recordou um agente. O governador Geraldo Alckmin, que esteve na região recentemente, evitou falar sobre o tema. Nagaci Furukawa, secretário da Administração Penitenciária entre 1999 e 2006, chegou a conversar com Sombra na prisão. Para ele, Araraquara teve grande importância na contenção das lideranças do PCC, assim como as cidades de Avaré, Taubaté e outros municípios com presídios considerados seguros. Ele preferiu não comentar sobre a facção. Furukawa, no entanto, lembra que no passado, a ideia era de isolar as lideranças, para evitar a comunicação externa. A tática não funcionou, e a curva histórica mostra isso. Em fevereiro de 2001, ao ser transferido da casa de detenção do Carandiru por matar outros presos, e comemorar com churrasco e cerveja, o exemplo garçom de São Carlos, avisou na saída que os motins seriam iniciados. Na mesma semana, ele comandou rebeliões simultâneas em 29 presídios paulistas. Na época, 19 presos morreram. Sombra ganhava o status de líder da organização. Em 27 de julho de 2001, depois de provocar as rebeliões e mortes, Sombra voltou para o castigo no presídio de Taubaté. Aos 41 anos, o preso, que também era chamado de pai por alguns dos sentenciados, não recebeu qualquer misericórdia. Foi morto ao ser espancado e estrangulado com um cadarço de sapato. 3 presos assumiram a autoria e justificaram como sendo apenas uma desavença. A versão extraoficial é que se tratava de uma disputa de poder na facção. Em depoimentos informais, o procurador Márcio Sérgio Cristino comentou que os presos admitiram ter recebido a ordem de outros fundadores do PCC. A morte de Sombra chegou a ser discutida na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas a motivação real nunca foi documentada. Sombra, o primeiro dos líderes do partido a ser assassinado, foi velado com uma bandeira da facção no caixão e enterrado em São Paulo muito antes de cumprir a pena de 218